Opa, boa noite, minha rapaziada. Bom dia ou boa tarde pra quem tá assistindo a gente. Estamos aqui no estúdio do CRJ com meu amigo Caio. Ô, Caio não, meu amigo Fábio, me Fábio. perdoa. E aí, Fábio, tudo bom com você? Tudo ótimo. O objetivo principal dessa entrevista aqui de hoje é explorar a carreira e o processo criativo do design gráfico, além de compartilhar dicas e inspirações para os ouvintes. Então, o Fábio ele vai contar um pouco sobre a história dele hoje, sobre o, o- como é que ele muda a vida das pessoas através do que ele faz de melhor, que é ser design gráfico. Pode se apresentar, Fábio. Novamente é um prazer estar aqui com você. Foi o. Quando você me mandou esse convite, eu fiquei assim até alegre. Cara, vai ser massa demais, é a segunda vez. Mas assim, eu tenho na minha mente que eu tenho muito a agregar em relação a esses assuntos. Por isso que eu fico, às vezes, um pouco nervoso e um pouco empolgado. Mas me apresentando, eu sou o Fábio Lemos, eu trabalho com design gráfico há quase 8 anos, né? 6 anos na prática, né? Corrido. E dentre esse tempo todo, eu sempre trabalhei em agências como freelancer, também trabalhei como interno. Já fui impressor, né? Em empresas que trabalhavam com fachadas e lonas, né? Então, assim, em todos os âmbitos da área de design eu já trabalhei, né, um pouco. Inclusive na área da, da UniVC, né, foi até uma oportunidade incrível que eu recebi de trabalhar lá dentro. Inclusive a marca da UniVC é um dos projetos que eu tenho, né, que são assim de autorias minhas e que são um dos projetos mais incríveis que eu executei até hoje, né? E fora outras Inclusive questões, a né? minha marca, né? Ó, o cara Entendo, é mozinho. diferenciado. Inclusive, eu tô precisando dar uma atualizada na minha marca. Entendo, mozinho, que eu cheguei para agregar junto com ele, Essa obra que de foi arte uma aí, ó. marca que assim a gente fez ajustes técnicos que foi importante, né, para você, para sua aplicação e para sua barbearia em si. E graças a Deus, assim, é um dos também dos meus cases aí e fora isso, eu também trabalho, né, na parte digital, né, como criação, né, design mesmo, criação de criativos e outros projetos de campanhas que algumas empresas, né, usam, né, patrocinados. Aham. Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta. Uhum. Quando você está criando uma marca, me fala onde você tenta buscar suas inspirações? Assim, de acordo com o perfil do cliente, se é inspirações próprias, o que você busca fazer quando você quer desenvolver uma marca? Rapaz, essa é uma pergunta complexa porque a gente não pode dar 100% da nossa autoria em cima de qualquer criação, né? Aham. Sempre é meio a meio, 50-50. Técnico seu, técnico do cliente. Uhum. As minhas inspirações estão em cima, principalmente das tendências, né, das atualizações e do que funciona. Né? A gente trabalha Uhum. com o que funciona, não trabalha com o que exatamente. Ah, eu gosto disso. Não, a gente tenta trabalhar com o que funciona. O que seria isso? O que é funcional ao cliente passar em frente de uma marca e reconhecer que é sua? Uhum. Ou o que você acha que, tipo, que mais atrai visão para a sua marca? Eu acho que é aquele termo que a gente usa, né? Menos é mais. Uhum. Então, as minhas inspirações é sempre em cima dessas tendências, né? De trabalhar com minimalismo, trabalhar com todo o material funcional, que seja limpo e que seja comunicativo, que a pessoa bate o olho e entenda que aquilo é daquele ramo, né? Aham, entendi. E é claro que eu me inspiro bastante em alguns projetos, né? Eu acompanho vários profissionais da minha área e a gente vai se atualizando, né? Aham. E na hora de uma contratação de um serviço, o cliente ele sempre quer incluir ali, ele sempre quer buscar a sua essência nessa marca. Então ele traz uma história, ele traz um esboço, ele traz exatamente quase pronto uma ideia do que ele quer. Cabe a gente, né, profissional da área, chegar e complementar. Que aí é a ideia que eu te falei, de 50-50. Aham, porque E é bom tirar um pouco da essência do é. cliente e passar pra quando olhar falar, ali tem uma história, não é só Sim, uma sim. logomarca, né? Não é uma marca genérica, porque querendo ou não, o cliente está ali, ele vai investir seu tempo, seu dinheiro, ele provavelmente vai fazer grandes investimentos, que é em placas e outras coisas. Então, se você só chega e entrega uma logo qualquer, para ele não vai ser funcional, porque daqui a um tempo ele pode trocar. Porque ele vai chegar naquela questão
nossa, isso não se identifica, não consigo me identificar nessa marca. E isso, inclusive, assim, você também gosta de analisar. Eu já percebi que você também gosta muito de analisar o perfil de cada cliente que você está fazendo, que nem uma troca de ideia que você teve com o cliente. Isso é um Uhum, diferencial que eu vi em você. Que uhum. uma troca de ideia que você fez com o cliente e você falou, Mozine, a frase da sua logo é: cada corte é um momento presente. Rapaz, esse foi Então, massa. então, tipo assim, você viu que tinha uma história, não era só Sim. eu cortar cabelo, não era só colocar um M com as estrelinhas em cima. Então, Uhum. tipo, você viu, não, tem uma história e dá pra melhorar essa história. E assim você fez. Então, ó, sou muito grato, muito grato a você. E eu também agora gostaria de saber um pouco mais sobre você. Quem é o Uhum. Fábio? Então, é difícil definir quem é o Fábio, pois eu sou uma pessoa. Como é que eu posso dizer? Rapaz, é difícil falar sobre a gente, é fácil falar sobre os outros, né? Mas, Te entendo, mas te eu sou, entendo. eu me tenho como uma pessoa muito criativa, me tenho como uma pessoa que busca sempre inovar, aprender, sempre entender as pessoas e os projetos, né? Aham. Eu não sou uma pessoa, eu não sou do tipo de deixar que resolva, eu prefiro resolver. Às vezes gera um Uma certo, cobrança, né? Uma autocobrança que a uma gente tem em cima autocobrança. da gente, né? Exatamente. Então, eu sou desse tipo, eu gosto de resolver as coisas, eu gosto de ser proativo. Então, esse é o Fábio, um Fábio proativo, criativo, que busca sempre melhorias. Eu anotei algumas perguntas aqui também que eu gostaria de estar fazendo para você, que é: qual é a sua opinião sobre a importância do design gráfico na comunicação visual de uma marca ou produto? Qual, qual a Posso minha? repetir para você? Pode. Qual é a sua opinião sobre a importância de um design gráfico de comunicação visual sobre a sua marca ou produto? É, Qual a importância de ter um design gráfico na sua empresa? Então, vamos lá. É porque tem duas coisas aí. Essa pergunta é até interessante que a gente pode definir ela em duas subcategorias, né? A primeira, comunicação visual, que é, no caso, o design definir toda ali a parte importante da empresa. Sim. E a importância de ter um designer interno ou então contratado para que alinhe todas as produções, tanto digitais, campanhas, etc, né? O mesmo pode fazer a criação da comunicação visual, né? Tem uma A- estratégia é, de. é, tem essa questão de a importância do design nessa questão é você saber que ele vai te orientar a toda a questão técnica de aplicação na comunicação visual. Uma fachada, vai ser de ACM, lona, o que que fica melhor, né? Ou então, ele vai te orientar sobre a questão de medidas, aplicações, o que que vai ficar melhor numa sala, Ele meio né? que dá uma autoprojeção para você ser mais assertivo, né? Isso, na verdade ele dá como sugestão, né? Aham, Porque às vezes essas questões de aplicações vem muito de quem está te contratando, do contratante, né? aham. Então a gente segue ali para dar como uma sugestão. E em relação ao teu design gráfico na empresa, é você saber que você vai poder ter campanhas criativas e bem criadas, profissionais. É você saber que você pode alinhar uma ideia que talvez não saia da sua cabeça, mas o design ele ali vai despertar isso, Uhum. né? E é bom, né, você ter uma boa relação É, com o design gráfico, que aí exatamente. você tiver, rapaz, eu tô precisando fazer um evento e tal, eu Sim. tô precisando de um criativo urgente, você Aham. pode fazer pra mim, e ó, E vai. ele é o cara, galera, ele é o cara. E é uma questão que você precisa entender sobre você entender o projeto, né? Então, o design gráfico ele vai acabar tendo essa participação importante, porque quando não tem, parou, né? Você não consegue criar nada e vai. Uhum. Mas a respeito do design agora em relação à marca, quando você contrata um profissional que entende a sua necessidade, aplica isso numa marca e faz as aplicações de forma coerente, você consegue ter um desenvolvimento interessante da sua empresa. Mozini, vou para vocês entenderem um exemplo. Mozini, ele veio para mim, a gente fez alguns ajustes da marca que ele já tinha, né, inclusive na tipografia. Alinhamos a questão da paleta de cores dele, que ele já tinha também, porém agora ficou mais intensificado. Então, e uma coisa que ele começou a fazer e que deixou bem determinado que essa paleta dele
é fazer as fotos quando bate de vidro. Você faz a foto contra o vidro e fica um já amarelão o fundo atrás. amarelo. E você, isso é o seu brand, isso é a sua a questão da sua empresa. É você ali deixando notório que é a sua paleta de cores, que é a sua identidade, entendeu? Não é à toa que a sua fachada é amarela, sua marca, toda essa questão. Então, você trabalhar isso numa empresa é você trabalhar seu brand, você trabalhar seu posicionamento, você fazer com que as pessoas lembrem que sua empresa é dessa cor. Da mesma forma que a gente lembra que a Americanas é vermelha. Verdade. Entendeu? E um detalhe muito importante, rapaziada, é que o que acontece? Se é um design gráfico, isso também não era impossível, não era possível ter essa visão sobre o mercado, sobre chamar cliente através de uma marca. Então, quando a gente tem um design gráfico ao nosso favor, a gente consegue estar expondo melhor a nossa imagem, nossa marca. Exato. E o que acontece? Onde as pessoas olham e falam, rapaz, aquela marca ali é o Mozini. Só Sim. que por detrás da marca Mozini tem um Fábio, um cara diferenciado que vai desenvolver o melhor logomarca pra vocês. Confia no cara, confia no trabalho dele. E você pode ter essa noção eu vou usar você como exemplo Pode ficar em principal de paz. case. A proporção que você está tendo, os cursos que você está proporcionando, os eventos que você proporciona, tudo tem a sua cara, a sua identidade, entendeu? E você utiliza o quê? Sua marca, que é a sua empresa. Inclusive, agora eu lancei até os uniformes, ó. Aí, ó, pronto. A marca ó, que o homem desenvolveu. Pronto. Levantador de autoestima de empresa, é ele. E nisso você você consegue ter a noção do quanto a sua empresa consegue se desenvolver, né? Porque o cara por trás da sua empresa é você. E quem tá, né? Você tá representando a sua empresa. E quem vai ver isso lá na frente vai acabar associando sua empresa com você. Né? Agora eu queria saber de você um conselho para quando os momentos estão difíceis. O que você Rapaz. o que você faz que te aproxima de algo que você acredite ou algo que te deixa de pé? Toda vez que a situação tá difícil, você fala, não, isso me deixa de pé. Cara, na verdade, isso é um pouco complexo. Não vou mentir pra você não, porque a gente precisa entender que há momentos e momentos. E vida pessoal, às vezes não pode ser misturada com vida profissional. O profissional. E o que me mantém de pé todas as vezes é saber que eu tô fazendo um bom trabalho. E isso é o que me mantém de pé. A notoriedade que eu tô tendo, a satisfação, é claro, dos meus clientes, as indicações que chegam até mim. Então, isso é uma notoriedade que eu sempre quis ter. Né? Mas não de ser alguém importante, porque não é o meu objetivo. O meu objetivo é fazer um bom trabalho e entregar perfeição naquilo que eu mais gosto de fazer. Sim. Né? Deixa eu te fazer outra pergunta, Fábio. Essa aqui é para quem tá querendo começar nesse ramo que você tá atuando hoje. E a pergunta é: qual é o seu conselho para os designers gráficos iniciantes que estão começando a carreira? Rapaz, gostar da área. Gostar da área. Gostar da área. E eu gostaria de saber assim um pouco, uma pergunta bem um pouco mais complexa, como lidar com essa situação no começo? Porque muita gente tem dificuldade. Hoje eu sei que pela experiência que você tem, hoje você conseguiria encurtar o caminho de outra pessoa, se fosse começar. Então, se você estivesse começando na área do design gráfico hoje, me conta mais ou menos o que você faria. Então, se eu fosse começar novamente, provavelmente eu focaria nos meus projetos e na entrega. Na entrega, né? A entrega, ela é a parte crucial. A parte crucial é você entender o cliente e não sobrepor o que ele quer. Como? Tem muitos profissionais hoje em dia que infelizmente acabam sobrepondo o que ele acha que deve ser, que tem que ter na empresa. Né? O cliente traz uma demanda, ele faz aquilo, ele impõe uma situação. Sem ao menos escutar o que o cliente quer. Sem ao menos escutar o que o cliente quer. Mas claro que a maior parte das vezes os clientes já chegam com indecisões, eles não chegam com aquilo 100%, né? Então, é claro que você vai sugerir, você vai entender, mas porém, no final de tudo, a sua entrega, o seu diálogo com o cliente é importante. Porque é isso que vai determinar uma indicação, é nisso que vai determinar um projeto. E a melhor divulgação é boca a boca, E a melhor divulgação hoje em dia é boca a boca. Mas, o que eu aconselharia seriamente é que estudar, entender. Estudar, né? Estudar
entender, praticar. É claro que eu não sou um cara, eu vou ser sincero pra vocês, eu não gosto de estudar. Eu tenho preguiça de estudar. Quem gosta, mas não tem jeito, É, rapaz. mas quando eu estudo aquilo que eu gosto de exercer, a profissão, eu não eu estudo assim, ó, e vai, viro noites às vezes. Porém, eu acabo ali me profissionalizando. Só que na prática é diferente. Você precisa estudar, praticar e Tem uma certa constância tem que também, ter uma né? certa constância. Se você não pratica, você não aprende. Então, a melhor prática hoje em dia é você sabe, você atender os clientes, entregar exatamente o que o cliente está pedindo, mas acima disso, incorporar a sua questão técnica. A questão técnica, que Que já vem aí todo um já repertório, que, além dos estudos, sim. experiência, que você já tem quanto tempo que você tá nessa área de design gráfico? Rapaz, já basicamente trabalhando como design gráfico, 6 anos. 6 anos, cara, é uma É, bagagem de experiência, hein? trabalhando como design gráfico. Mas nesses 6 anos eu sempre fiz muito case, né? Eu tive muito case de sucesso e isso foi fortalecendo, né? Uhum, Então, quando eu digo para você que tem que praticar, é você pegar vários projetos, às vezes fazer projetos para si mesmo, ou uhum. você inventar projetos. Ah, mas isso dá tempo? Isso me toma tempo? Sim, mas às vezes é necessário para você conseguir entender. Se chegar um cliente de contabilidade, chegar um cliente de autopeças, você vai conseguir fazer com que o público dessas pessoas entenda o que aquela marca é de autopeças ou então de contabilidade? É essas questões que você precisa entender. Se você basicamente começa a pegar esses tipos de cliente, entrega a sua parte técnica, vê e o cliente acabar vendo que você entende, você começa a ter uma notoriedade, Entendi. né? Mas é o básico, é estudar, praticar, correr atrás, Teve- gostar, Gostar muito, né? saber atender é uma das principais funções hoje em dia, né? Porque saber atender, eu falo até de atendimento, né? Mas saber atender é você saber compreender o pensamento Porque de quem te contrata, né? sim, e o atendimento, inclusive, tá em tudo, né? Tudo Sim, é uma venda. Tudo, tudo é tudo que uma a gente faz é venda. uma venda. É o quanto você é bom em vender algo. Sim, exatamente. Às vezes o cliente ele é um pouco mais ríspido, mas ele é objetivo. Às vezes é um Uhum, cliente que talvez não é mais tranquilo, porém ele não tem nada. Tipo, ele quer que você faça por ele aquilo que ele está buscando. Aí que Aí tá. que entra a leitura também do É, profissional, né? De analisar, exatamente. rapaz, ele quer que eu faça, mas Sim. vai catando umas ideias ali, outras aqui, Uhum. e falando, vou entregar isso. Para você ter noção, vou até dar um exemplo, né? Eu fui chamada para uma reunião de marca, né? Que eles estavam Uhum, querendo fazer a contratação de uma marca. E durante a conversa eu fui percebendo detalhes que para mim pareciam cruciais, né? uhum. Anotei ali no momento e tudo. E no desenrolar da conversa, o objetivo, a história, todo o contexto daquela marca acabou se alinhando com aquilo que eu percebi. Então eu percebi, Você achou um ponto. Eu achei falei, um ponto ali ó, importante. achei um ponto, É, ó, tipo, ó, achei um ponto importante. exatamente, achei um ponto Achei importante. uma falha do sistema. Isso. Então eu percebi que usando aquele ponto que eu percebi, alinhava os dois clientes, né? Aham. E sabendo disso, eu consegui achar um ponto em comum. Bom, se eu fizer dessa forma, talvez os dois clientes gostem, né? Uhum. E isso é importante. Essa leitura técnica do cliente é importante. Você saber entender e também ler. Então, com isso, eu desenvolvi o projeto. Uhum. E no final, acabei que foi aprovado de primeira. Por Aham. uns detalhes outros que a gente alterou, mas foi aprovado, Aham. né? Você achou um método, né? Acho Um método eficaz que, é, tipo, se comprovado através de erros e Aham, acertos. sim, porque o cliente ele vem para criar uma marca, ele quer criar uma marca que represente ele. Uhum. Então ele traz consigo sentimentos, ele traz consigo ideias que ele quer Uhum. proporcionar em cima disso, além do seu profissional, claro. Uhum. Então você precisa saber trabalhar isso. Se você chega para ele e fala que sua marca é isso, representa isso, isso e é exatamente aquilo que ele quer, ele vai aprovar sem dúvidas. É o que Entendi. ele quer, é o que ele buscava e ele ainda vai super gostar.
sabe? Agora, Fábio, jogando um pouco pra área da barbearia, ó. Ah, Essas perguntas que eu tô tirando pra vocês, barbeiros, viu? O quão é importante um barbeiro ter um design gráfico? Porque pelo pouco que você já trabalha na barbearia, você vê que os barbeiros em si, não só da cidade, como creio, a maioria dos barbeiros tem dificuldade de criar postagem, ter uma movimentação no Instagram, ter ser marqueteiro ao mesmo tempo que ser sim. dono, cortar cabelo e tal. Você pode estar dando umas explicaçõezinhas pra gente sobre a importância de um design gráfico, uma parceria de um design gráfico e um barbeiro? Eu acho que design gráfico em si é importante ter também. Mas o mais importante é você ter notoriedade no seu brand. Uhum. Brand é o quê? Em tudo, sabe? Você saber fazer vídeos, você saber fazer os stories, fazer fotos, né? No sentido de você se divulgar, tá? Saber se divulgar, né? Saber se divulgar. Isso é uma das coisas, você saber se divulgar, né? Além de que da sua clientela também de fazer suas indicações. Mas você tendo um design gráfico é importante para você criar todo o seu material de divulgação, porque em cima disso você vai criar tabela de preços, talvez ele vá criar portfólios interessantes para você poder jogar isso para outras pessoas, né? Já Até pensou? preparar projeto, eu tô É, sabendo que você sabe, rapaz. pois é. O homem é mil utilidades, hein? Até preparar projetos que talvez isso possa facilitar na visualização de uma aplicação de comunicação visual ou então de uma fachada, sabe? Então, você ter esse design gráfico é você ter uma proporção de que sua barbearia ela pode ser visível, né? Uhum. Então, eu vou dar um exemplo. Além do design gráfico, tem um editor de vídeo. Se você chegar para alguém que faz, que essas coisas tem, eu acho que o Story Make, editor de vídeo, né? Pois Inclusive, é. e aí, Andriele, ela é a Pois melhor. é. Rapaziada, a Andriele é a melhor. Pois é, e você ter essas pessoas contigo é você saber criar materiais, Inclusive, né? desculpa de estar te Não, cortando, tranquilo. inclusive, a importância de você ter alguém como a Andriele é que, cara, ela é diferenciada demais em questão de social media, Sim, stories, postagem, edição. Isso aí, cara, pra nós barbeiros, rapaziada, pra nós barbeiros, o melhor investimento dentro de uma barbearia é de uma social media ou uma recepcionista. sim. Confia. Exatamente. Porque, querendo ou não, essa mesma pessoa vai acabar fazendo planejamento da sua empresa, Aham. né? E por fora, que ela vai estar passando todo o É o segundo conteúdo. cérebro, É, né? tem a parte de produção e tem a parte do cérebro, né? Então Aham. ela acaba alinhando tudo isso pra você, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Para nós, barbeiro, dono de empresa, o que que acontece? A gente só quer saber de cortar ou fazer a empresa andar. Então, o que que acontece? A gente não tem tempo para ficar mexendo no celular, respondendo o cliente, mandando mensagem. Então, o que que acontece? Quando a gente tem uma recepção dentro da barbearia, isso já tira um peso da nossa mente. E o que que acontece? Quando a gente tem uma social media, um design gráfico, automaticamente o que que vai acontecer? Esse peso já não vai estar só sobre a mesa do barbeiro, está sobre a equipe. Porque Sim. um objetivo de uma equipe é esse, trabalhar em Uhum. prol de um objetivo final, Sim. certo? Então, é por isso que é bom a gente ter um design gráfico, ter uma social media e por aí Sim. vai. São profissionais assim que exercem uma força extra que você talvez não consiga, né, estar ali suprindo, né? Então, você ter sua barbearia toda alinhada em relação a criativos, em relação à agenda aberta, ou então até propagandas de TV, né, que você pode Uhum. tá circulando, é importante. Porque, Inclu porque muitas pessoas podem até estar criando, vai lá, usa o programa para criar, então, mas às vezes algo profissional Aham. comunica melhor do que. Gente, resumindo aqui, o design gráfico ele é importante porque ele é a sua imagem nas redes sociais. Basicamente é isso. Uhum, Então, o que que acontece? Você, como barbeiro ou como alguém empreendedor de algum ramo, o que que acontece? A gente, fisicamente, somos nós, a nossa empresa. Só que com um design gráfico é nós, só que na internet, ele que vai estar efetuando o papel de divulgação da sua marca. sim. Então, por isso que é importante a gente ter um design gráfico, inclusive o Fábio é diferenciado. Super recomendo o Fábio. Fábio, agora eu vou encaminhando aqui para o final. Vou fazer uma pergunta aqui. Qual é a mensagem final para os ouvintes que estão procurando inspirações e orientações em sua carreira de design gráfico?
Rapaz. Quer que eu repita? Repete, por favor. Qual é a mensagem final para os ouvintes que estão procurando inspirações e orientação em sua carreira de design gráfico? O que te inspira? Tipo, um conselho que você vai falar, eu assisto tal pessoa, me inspiro em tal pessoa, super recomendo, e se você puder fazer esse hábito aqui, eu faria. Entendi. Entendeu? Então, para quem está começando na área do design, é interessante você sempre se atualizar. Se atualizar e trabalhar nas suas técnicas, para que você tenha pessoas que reconheçam, pô, esse trabalho é daquele cara. E assim vai, né? E, claro, estudar, acompanhar pessoas que já trabalham nessa área, né, com certeza. Mas o crucial é você saber entender o cliente e também gostar da área. Porque tem muita gente que às vezes se estressa, que não entende o cliente, acha que tipo aquilo não é interessante para ele e acaba deixando de lado. Mas você saber ter a abordagem correta, a conversa certa, você chega num resultado interessante, né? Então é você saber ser resiliente, lembrei. Resiliente em qualquer projeto que você vá pegar. Você saber ter essa abordagem. E é claro, sempre estudar, sempre se atualizar, sempre tentar entender o mercado. Essa é basicamente para quem está começando no design, né? Entendi. Tirando a parte da prática, né? Que isso tem que praticar, tem que ir errando, tem que ir errando. Só acerta um objetivo. Só acerta errando. Dependendo da quantidade de vezes que vai tentar e vai errar e não tem como. Cara, você chegar lá em cima sem errar. Então, às vezes também é um contexto que eu gosto de me jogar, Fábio, é a seguinte situação. Quantas vezes eu vou ter que errar nisso pra me poder conseguir alcançar meu objetivo? Porque às vezes a gente foca tanto em querer ser certo em algo e acaba esquecendo que é a falha que vai ensinar a gente a chegar em algum lugar, né? Exatamente. E em cima da falha você acaba construindo um sucesso. Exemplo mesmo, o cara que criou a energia, a luz. Rapaz, o cara falou, rapaz, eu vou tentar. Ele tentou tantas vezes que fez a natureza se revelar, a lei pra ele, falou, não, é assim que se faz. E surgiu a luz, é um cara diferenciado demais. Fabião, eu agora gostaria de saber se você gostaria de mandar um abraço pra alguém, um salve. Principalmente meus pais, né? Isso é de lei. Por um salve pra... Olha pra mim. Olha lá pra rapaziada lá, ó. Principalmente pros meus pais, né? Que é a minha fonte de inspiração em muitas coisas que eu faço. Um salve pros meus amigos, inclusive, vou dar um salve aqui pra Caio e Edgar, né? Os caras... Eles é diferenciado, logo eles estão aqui também. Pois é, os caras é diferenciado, dá um salve pra eles. E assim, eu acho que é isso. Eu já te contei a história do Caio, o que o Caio falou comigo? Não. A história que, tipo, eu não era do jeito que eu era, não trabalhava do jeito que eu trabalho hoje. O Caio foi lá na minha casa, na época eu morava na barbearia, no fundo, no cômodozinho do fundo. Sempre tem que ter estrelinha. Aí eu morava no cômodozinho do fundo e eu trabalhava com a Amanda, a tatuadora. Mano... quer riscar também, entre em contato com a Amanda, é diferenciada demais pra quem gosta de tatuagem aí, não vai se arrepender. E o Caio, né, foi lá, tipo, eu tinha feito uma parceria com a Amanda tatua bem pra caramba. Nossa, ele levou os projetos dela, velho, massa. Elevou minha autoestima de uma forma assim que você não tá entendendo, no momento que eu mais precisava. Aí o Caio foi lá fazer a tatuagem com a Amanda e eu tava com papel escrevendo e nada de achar resposta e tal. Aí o Caio vira pra mim e fala bem assim, rapaz, eu tô fazendo o que ninguém faz. E isso ressoou na minha cabeça, eu tô fazendo o que ninguém faz. Falei, Caio, você acordou um monstro, você pode ter certeza que você acordou um monstro. Aí eu peguei e fui dormir, mano. Foi cortar no santo. Quando eu acordei, já acordei com uma mentalidade fresquinha, diferenciada. Aí eu peguei e falei, é isso. Passou 3 meses, cara, o Caio me veio e falou, caraca... Não é que o menino falou que ele tinha acordado, tinha acordado o monstro, não é que o monstro acordou mesmo. Então, tipo assim, também esse grupo de amizade que você tá, o Caio, o Edgar, são pessoas diferenciadas. E também é aquela lei básica, né? Me diz com quem tu andas que eu direi quem você é. Então, a gente é a semelhança das pessoas que a gente anda. E Caio, o Edgar, um abraço pra vocês.
Eu vou mandar um salve aqui também pra turma do Senac, minha turma lá, ó. Vamos acabar Diferenciado. diferenciado. Encerramento da turma essa semana, graças a Deus, os meninos muito bom. A equipe do Senac também, um abraço pra vocês. É gratificante demais trabalhar com vocês. E, Fábio, pra finalizar agora, deixa eu falar aqui o que foi um resuminho básico. Essa entrevista foi sobre marca, a importância de ter um design gráfico dentro da tua empresa. Na minha área especificamente da barbearia, para a gente crescer a nossa marca, nosso nome. Então, sua marca tem que ser identificada de acordo com a tua história, ter uma boa conversa, um bom diálogo com o seu design gráfico. Então, sou mais ou menos sobre esse assunto. E Fábio, ó, quero te agradecer, obrigado pela participação, você é um cara diferenciado, obrigado por fazer a diferença na sociedade, porque o teu trabalho muda vidas, o teu trabalho realiza sonhos de pessoas, realiza sonhos de gente que quer chegar em algum lugar, e muito obrigado, e eu sou muito grato também por você estar fazendo a diferença na minha vida, e ó, Amém. pode participar mais vezes, Com será certeza. super bem-vindo aqui no podcast e encerramos assim por hoje. Na próxima seria interessante você falar sobre marcas, viu? Sobre marcas? Toda a estruturação, elaboração inicial, assim, Show, vai ser não, massa, show, tá? show de bola, a gente marca assim, a gente marca assim. Então, galera, ó, eu venho agradecer, deixa o like, comenta, compartilha aí também. E se vocês quiserem algum tema, que eu traga algum tema pra vocês, deixa no comentário também que a gente vai estar trazendo essas pessoas relacionadas ao podcast sobre o tema que você escolher. E também um detalhe muito importante, segue o Fábio lá, como é que tá seu arroba no Instagram, Fábio? FabinhoLemos.design. E também segue eu lá no Instagram, lá tá Mozinho_Barbeiro. Então, qualquer coisa, só tá entrando em contato com a equipe aí que a gente vai estar providenciando e tá tentando trazer as melhores pessoas na área do empreendedorismo. Então, rapaziada, ó, tchau, hein? Até a próxima. Pois é, que conversa da hora. Finalizou?